Predestinação e liberdade humana. Predestinação e liberdade humana. A Bíblia revela que Deus tem domínio total sobre o mundo. Ele predestinou pessoas para serem conforme à imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Para serem adotados como seus filhos e receberem uma herança. Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 11. Que implicação tem a sua soberania com a liberdade humana? O verbo predestinar significa determinar antecipadamente. Há quem considere que estas passagens ensinam que Deus elege arbitrariamente uns para a salvação e outros para a condenação, independentemente da escolha que os próprios pudessem fazer. No entanto, o estudo do contexto das mesmas passagens mostra que Paulo não diz que Deus exclui caprichosamente alguém. O sentido deste texto é inclusivo. A Bíblia ensina claramente que Deus quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Nada indica que Deus tenha decretado que determinadas pessoas devam perder-se. Tal decreto negaria o Calvário, onde Jesus morreu por todos. No texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão todo aquele significa que qualquer pessoa se pode salvar. Que a livre vontade do homem é o fator determinante do seu destino pessoal é bem evidente. No facto de Deus apresentar continuamente os resultados da obediência e da desobediência e de instar com o pecador para que escolha a vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. No livro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E no facto de ser possível que o crente, depois de ter recebido a graça divina, venha a ficar pelo caminho e se perca. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6. E Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Deus pode prever a escolha que cada indivíduo irá fazer, mas a sua previsão não determina qual será essa escolha. A predestinação bíblica consiste no desígnio real de Deus, ou seja, que todos aqueles que decidam crer em Jesus se salvem. João capítulo 1, versículo 12. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 10. Então, em que sentido diz a Escritura que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Romanos capítulo 9, versículo 13. E que ele endureceu o coração de Faraó. Contextos destes versículos mostram que o assunto de Paulo é missão e não salvação. A redenção está ao alcance de todos, mas Deus escolhe certas pessoas para missões especiais. A salvação era acessível, tanto a Jacó como a Esaú, mas Deus escolheu Jacó e não Esaú, para que através dele e da sua descendência a mensagem da salvação fosse proclamada ao mundo. Deus exerce a soberania na sua estratégia de missão. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, apenas o considera responsável por ter permitido que assim acontecesse e não porque o tivesse ordenado. A resposta negativa de Faraó ao apelo de Deus
ilustra efetivamente o respeito divino pela liberdade de decisão do monarca.